a combustão, né? As reações de combustão são bastante comuns em nosso cotidiano e são também muito importantes, pois elas interferem na evolução de vários setores de nossa sociedade, sendo que o homem foi aprendendo a utilizá-las conforme a necessidade. Por exemplo, o alimento que comemos é preparado por meio da combustão do gás de cozinha, que é formado em grande parte por gás butano, ou por meio da combustão de lenha, carvão e outros combustíveis sólidos. Então, a combustão é considerado o quê? A queima, né? Então, vai ser o quê? A queima do gás, né? E também pode ser o quê? Da lenha, né? Do álcool. Então, isso tudo é combustão. Então, para acontecer a combustão, o que vai precisar, né? Outro exemplo que mostra a importância desse tipo de reação é a combustão de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São os combustíveis que vêm o quê? Da terra, né? De restos de mortais. Como o petróleo e seus derivados, né? Igual no caso a gasolina, o óleo diesel, né? E do etanol e dos biocombustíveis para a geração de energia em indústria e nos motores dos automóveis para fazê-los se mover. Então aqui temos um exemplo, né? Aí, ó, temos um foguete, temos um aparelho que queima, né, solta fogo, e temos a chama do fogão. Então, esses aqui são exemplos de reações de combustão. E o que acontece na combustão? A combustão libera o quê? Calor, né? A queima, né? Portanto, sem as reações de combustão, a sociedade, como a conhecemos hoje, e o conforto que usufruímos não seriam possíveis. Mas, afinal, o que caracteriza uma reação de combustão? A combustão é caracterizada por 3 partes necessárias. Então, nós temos que ter o quê? Quais são as partes? É o combustível, o comburente e a energia. Então, vamos ver a diferença de cada um. Combustíveis: material oxidável que é consumido, isso é, reage com o oxigênio pegando fogo. Os combustíveis podem ser sólidos, carvão, madeira, papel, líquido, a gasolina, o etanol, o óleo diesel e gasosos, gás butano, gás metano, né? Então, o que seria? Seria um material a ser consumido. O que é comburente? Geralmente é o oxigênio do ar, que pode estar na forma pura ou misturado com outros gases, como acontece no caso do ar. Se não houver suprimento de oxigênio suficiente no ar, a reação não ocorre. No ar temos cerca de 20% de oxigênio e o limite para que haja combustão é 9% para o carvão e 16% para os demais combustíveis. Uma experiência que comprova a veracidade desse fato é quando pegamos uma vela acesa e a tampamos com um copo. Com o passar do tempo, todo o oxigênio do ar é consumido e a vela apaga. Tá vendo? Então não tem. Então por isso que precisa-se do oxigênio. Energia. Para que a reação de combustão se inicie, é necessária uma fonte de ignição, como uma faísca. Depois que a reação se inicia, a energia liberada na forma de calor providencia a energia necessária para que a reação continue até que todo o combustível comburente torne-se escassos. Por exemplo, quando fazemos uma fogueira, a madeira usada é o combustível, o oxigênio do ar é o comburente e a fonte de ignição é o fogo, que ateamos no início a madeira, que pode ser com um fósforo. Tá vendo? Então, para acontecer a combustão, nós precisamos de 3, que é o combustível, o comburente, o oxigênio, né? Então, isso tudo nós precisamos para que ela aconteça, né? Assim, toda reação de combustão pode ser interrompida se eliminarmos um desses 3 fatores. Esse princípio é usado em combates a incêndio e é o costume representar isso por meio do triângulo de fogo. Então, vamos ver o que tem nesse triângulo de fogo, né?
O triângulo de fogo vem o quê? Vem que temos que ter o calor, que é a fonte, o combustível, no caso lenha, gasolina, e o comburente, que é o quê? O oxigênio. Então, para que aconteça a combustão, precisamos desses 3 elementos. Atividade. Observe a imagem a seguir. Aí tem o triângulo, olha aqui para vocês verem, ó. O triângulo, ó, do mesmo jeito, ó. Triângulo da combustão. Ele corresponde ao triângulo do fogo, mas repare que nela não constam os componentes necessários para que a combustão aconteça. Marque a alternativa que traz os 3 fatores essenciais para a ocorrência da reação. Então, qual que é? O que tem que ter? Tem que ter o quê? Ar, comburente e calor? Não. Oxigênio, combustível e água? Não. Comburente, combustível e calor? Sim. Comburente é o oxigênio, combustível, no caso o gás, a gasolina, e o calor seria o quê? A faísca para acionar, então a queima. Então seria o quê? Alternativa C. 2. O mais tangível de todos os mistérios visíveis, fogo. Leite Hund. A frase acima traduz a complexidade na definição dos aspectos físicos de uma chama. Então aqui nós temos o fogo, né? Marque a alternativa correta em relação ao estado físico do fogo. O fogo, ele está no estado sólido? Não. Estado de plasma quer dizer fluido. O fogo e a energia não possuem estado físico? Sim. Então é essa aqui, ó. O fogo não possui estado físico. Ele tem 2 estados, sólido e gasoso? Não tem. E não é gasoso. Então ele é o quê? Alternativa C também. O fogo e a energia não possuem estado físico. 3. Durante a reação de combustão de hidrocarbonetos, igual no caso a gasolina, o diesel, né? Há liberação de grandes quantidades de energia, principalmente sobre a forma de calor. A queima, nesse caso, é responsável pela formação de alguns subprodutos. Quais são eles? O que forma quando queima? Quando queima vai formar o quê? Gás carbônico e vapor de água, né? Então é a alternativa A. Os demais estão o quê? Errados, né? Então é gás carbônico e água, alternativa correta A. Então a primeira é C, a segunda C e a terceira A.